Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à reunião das comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. Agora, especificamente, da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária deste dia 27 de maio de 2021. Primeiramente, convido o colega Diego para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde a todos. Ata de reunião ordinária número 14/2021. Aos 20 dias do mês de maio de 2021, reunimos no plenário da Câmara Municipal Três Passos, às 17 horas, os vereadores Jair Capelli, Daiane Baldi, Diego Maciel. Leitura final do expediente. Voto número 2/2021, projeto de lei legislativo número 3/21. Que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação das listas de pacientes que aguardam por consulta de especialistas usando de cirurgia no rede pública de saúde no município de Três Passos. Projeto de lei número 34/2021. Autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de até 2 enfermeiros com carga horária semanal de 40 horas e remuneração padrão 10. Projeto de lei número 35/21. Autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de até 2 técnicos de enfermagem com carga horária semanal de 40 horas e remuneração padrão 8. Projeto de lei número 36/21. Institui o Programa Municipal de Agroindústria de Três Passos e dá outras providências. Projeto de lei número 39/21. Autoriza a contratação emergencial e temporária de 10 agentes civis de enfrentamento da Covid-19 no âmbito do município de Três Passos para o período de 90 dias com carga horária semanal de 44 horas e vencimento de R$ 1.045. Projeto de lei legislativa número 4/21. Institui a política municipal de incentivo à geração de energia solar, de energia a partir de fonte solar no município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Veto número 2/2021 ao projeto de lei legislativa número 3/21. O presidente da comissão, o vereador Jair Locatelli, solicitou aos demais membros que a proposição permaneça em análise até a próxima reunião das comissões permanentes, oportunidade que será convidada a secretária municipal de saúde, Márcia Guintzel, para prestar análise e esclarecimento sobre o projeto, o que foi acatado pelos membros. Projeto de lei número 34/2021. A orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, especialmente após a apresentação de mensagem retificativa, vez que não ocorre em vista de ordem formal o material que lhe obstem a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. A relatora designada, Daiane Baldi, proferiu o voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei número 35/21. A orientação técnica conclui pela viabilidade jurídica da presente proposição, especialmente após a apresentação de mensagem retificativa, vez que não ocorre em vistas de ordem formal o material que lhe obstem a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. A relatora designada, Ana Baldi, proferiu o voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei número 36/21. A orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, especialmente após a apresentação de mensagem retificativa, vez que não ocorre em vistas de ordem formal o material que lhe obstem a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. O relator designado, Jair Locatelli, proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. A inclusão do projeto em pauta para a próxima sessão, no entanto, ficou condicionada à análise técnica contábil dos documentos recebidos e desde que estes sejam condizentes com o que foi solicitado. Projeto de lei número 39/21. A orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorre em vista de ordem formal material que lhe obstem a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. A relatora designada, Daiane Baldi, proferiu o voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei legislativa número 04/21. O autor e relator do projeto, o vereador Diego Maciel, solicitou aos demais membros que a proposição seja analisada na próxima reunião das comissões permanentes, tendo em vista que serão feitas adequações ao projeto, que foi acatado pelos membros. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade os projetos de lei número 34, 35, 36 e 39/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Nada mais a ser tratado, foi encerrado... Não, é isso aí. Só está repetido aqui o nada mais a ser tratado. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam.
Leitura sumária do expediente. Veto número 2 de 2021 ao projeto de lei legislativa número 3/21, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação das listas de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Três Passos. O veto é técnico pela inconstitucionalidade do projeto de lei, por se tratar de matéria de competência do Poder Executivo, a sua iniciativa, assim como fere garantias constitucionais como o direito à privacidade. Projeto de lei número 38/2021 autoriza o município a aprovar projetos de condomínio de lotes por unidades autônomas no perímetro urbano do município de Três Passos. Os condomínios de lotes são terrenos com partes designadas de lotes que são de propriedade exclusiva de outras que são de propriedade comum dos condôminos, e onde a adoção de proporcionalidade é a área do lote, ou seja, a fração ideal de cada condômino será proporcional a cada unidade autônoma. Os condôminos são responsáveis pela conservação das ruas, iluminação pública, calçadas, praças e limpeza de toda a área do condomínio e de propriedade do condomínio. Projeto de lei número 40/2021 autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de prestação de serviços com o Hospital de Caridade de Três Passos para o gerenciamento e execução do programa SAMU Salvar e da outras providências. O município de Três Passos fará o repasse ao Hospital de Caridade no valor de R$ 14.192,65, proporcional ao número de habitantes. O valor mensal. Projeto de lei legislativa número 4 de 2021 institui a política municipal de incentivo à geração de energia a partir de fonte solar do município de Três Passos. O projeto prevê que o município efetuará em até 5 anos a instalação de sistemas de geração de energia elétrica a partir de fonte solar, com vistas a gerar no mínimo 50% da energia consumida pelos órgãos da administração municipal. Veto número 2/21. Para esta matéria, foi convidada a secretária municipal de saúde, servidora Márcia Guintzel, para comparecer à reunião das comissões permanentes a fim de prestar maiores esclarecimentos. Porém, ela está de férias e retorna no dia 2 de junho, próxima quarta-feira. Assim, aguardaremos para analisar o veto na próxima reunião, que precisamos se será na quarta, reunião extraordinária, dia 2 de junho, ou sexta-feira, reunião ordinária, dia 4 de junho. Conforme o regimento interno, quando o dia da reunião recair em feriado, será realizada no dia imediatamente posterior. Não se comenta daí. Como é que fica essa questão do... Nós temos o prazo ainda, né? Ainda está no prazo, né? Ano que vem são 30 dias, né? E aí só tem mais uma, é do recebimento. Só tem mais uma sessão para ser votada. Tá, e me diz uma coisa, aproveitando que os membros da outra comissão também estão aqui. Acho que nós tivemos a oportunidade da saúde vir a semana passada. Claro, não fez o convite, mas tinha essa oportunidade porque o veto já estava na pauta. E aí agora nós passamos mais uma semana, mesmo que a Márcia não pode estar presente, poderia vir outra pessoa no lugar dela. Eu acredito que a apreciação do veto pode ser feita independente da explicação da secretária de saúde. Não sei o que os colegas da outra comissão acham, até para a gente resolver em conjunto. Eu acredito que não... Ou se por maioria também optar... Quem está no lugar da Márcia agora? Quem é que foi o responsável? A Cássia, Cássia, é que o convite daqui partiu para a Márcia. Já viu? Fica responsável.
viu, colegas vereadores? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que ou a secretária ou algum representante, não vejo problema nenhum. Desde que venha aqui, né? E, né? Até foi falado na reunião passada de ou a secretária ou uma O Marcos tem representante. alguma... É só a Márcia. Porque eu acho que a Márcia não vai explanar sobre o veto em si, que é o tema da reunião. Né? Vai falar acho que sobre Mas uma porque, ideia que o o município que tem, né? Mas igual nós é- vamos ter que analisar o veto independente disso, né? Tem que ser só ela, então. Quando ela não tá, alguém Pois é, tem mas que daí ser alguém, e se ela não É. dá, alguém responde para a secretaria, então. Daí eu acho que Combinado com ela lá. o Marcos Mas a Márcia semana que vem tá aí. Não, tá bom, então. Tranquilo. Não, pode ser. Se é uma decisão conjunta, eu apoio. Por mim pode ser quarta. Por mim também. Quinta é feriado, Por né? mim, quarta. Quinta é feriado. Tá. Então, Aí vem a Márcia ou um representante. Não, ela vem, eu acho. Daí. Uhum. Não. Então, esse veto deixamos para ser analisado quarta-feira. Projeto de lei número 38/21. Solicitamos a orientação técnica desse projeto. Relator é o vereador Diego Daina. Projeto autoriza o município a aprovar projetos de condomínios de lotes por unidades autônomas no perímetro urbano do município de Três Passos. É um projeto bastante técnico, né, da área da engenharia, que depois pode ser esclarecido. A competência e a matéria está ok. A minha preocupação era a necessidade de realização da audiência pública, mas como foi realizado no ano passado e o plano de uso e ocupação do solo, ele institui nos artigos 21 a 23, esse tipo de empreendimento, então, não é necessário, porque teve o conhecimento que haveria esses empreendimentos, então, para a comunidade. Então, nesse sentido, não seria indispensável, porque já foi realizado. Então, não há nenhum problema técnico, poderia ser por meio do projeto do plano diretor, mas não é necessariamente, então, pode ser por meio do projeto de lei ordinário. Então, não tem problemas jurídicos para que se vá à votação, cabendo a análise dos elementos técnicos também, né? A questão das edificações e o zoneamento do território, aonde que seria, né? Não ser instalado em áreas alagadiças, riscos de deslizamento, enfim, outras matérias que são mais técnicas. Estou na relatoria desse projeto. Com a anuência do presidente da comissão, convidamos então a engenheira a Janete Borja e o secretário de obras, o Lauro, para que se fizessem presentes na reunião no sentido de esclarecer, principalmente para os membros da comissão e também para quem vai assistir depois disso, ter um esclarecimento numa linguagem popular, digamos assim, né? E uma vez que o projeto é bastante técnico sobre o que ele versa e o que ele significa. Eu, em conversa com a Janete e com o Lauro, e lendo o projeto também, sigo que a orientação jurídica de que juridicamente não há nenhum problema, é isso que a gente analisa aqui nas comissões, e como analogia, eu acho que fica fácil de entender o que é esse projeto de condomínios de lotes por unidades autônomas. Então, é como se fosse, hoje quando tem um prédio residencial com vários apartamentos, né, se institui um condomínio para gerenciar o prédio, as questões internas do prédio. É a mesma coisa, só que de forma horizontal, com lotes em residências individuais. Então, é mais ou menos a mesma lógica, digamos assim. Dentro dessa área, desse condomínio, dentro do perímetro urbano, os condôminos ali dentro que ficam responsáveis por instalar e manter a infraestrutura, que nem eles vão fazer o calçamento, ou o asfalto, a rua, eles vão manter os custos de iluminação pública, vão gerenciar a coleta de lixo dentro do condomínio para deixar lá fora para o caminhão recolher. Então essa é
o que o projeto norteia a princípio, né? Entendi desta forma. Então, se é possível o secretário, então, explanar um pouco sobre isso, para clarear, e se alguém tiver alguma dúvida também pode fazer perguntas, mas acho que é nessa linha, né? A ideia é esta, né? Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, né, toda da comissão, a Janeta aí. Assim, ó, a gente sentou e analisou, a gente comentou que nós precisava regulamentar isso aqui no município, a questão do condomínio dos lotes horizontais, né? Hoje nós temos só os verticais, né, que seria no caso dos prédios. Então a gente mais ou menos montou um projeto de lei respeitando, né, porque a gente tem que respeitar a lei federal, estadual, tem todos os códigos de obra, a gente tem toda uma legislação a seguir também, né, onde nós não podemos passar por cima de outras. E encaminhou a casa ali para a casa de vocês, né, para vocês analisar, e se tiverem alguma adequação, alguma sugestão, vocês podem até analisar e já sugerir como alteração, né, para a gente regulamentar isso aí no nosso município, né, para se tornar viável essa questão dos condomínios. Hoje que a gente vê muito em outras cidades vizinhas, né, pegando, por exemplo, Frederico, Santa Rosa, Nonoai, né, então em praticamente todas essas cidades nós temos esses condomínios, né, onde é um lote grande, que vai ser dividido em vários lotes menores, no caso, mas esses lotes menores, eles têm no mínimo a área de um lote qualquer da cidade, no mínimo 300 metros, né, não foi fugido disso, né. Se vocês olharem a lei, vai ver que tem que ter uma área mínima, uma frente mínima, uma frente mínima também para os lotes da esquina, né? Então, tudo isso estaria seguindo. Então, não estaria fugindo do que nós temos nas nossas leis, né? Que são de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, código de obras, então está tudo dentro dessa lei. O que nós teríamos com isso? Hoje, com todas as mudanças que teve, principalmente pandemia, hoje se criou uma forma um pouquinho diferente de viver. Então, hoje o pessoal não quer só, também tem muita gente assim, que não quer morar, por exemplo, num apartamento, quer ter o seu espaço dentro, mas quer ter segurança também. Nesse condomínio de lotes, por exemplo, a área seria fechada, né? Então, tu vai ter um portão, onde vai ter, sei lá, 8, 10 lotes ali dentro, né? E vai ser mais os moradores que vão ficar dentro desse espaço. Eu sou uma pessoa que viaja no final de semana, trabalho aqui, mas no final de semana minha família mora numa outra cidade. Bom, eu quero ter minha segurança, mas ao mesmo tempo não quero morar num prédio vertical, não quero morar dentro de um apartamento, né? Então, tu está possibilitando essa condição para essa pessoa ter isso. Porto Alegre, todo mundo conhece aqui, sabe que tem vários desses condomínios, né? Então, é uma coisa que está acontecendo em cidades pequenas, cidades maiores principalmente, né? E a gente viu que se a gente não criasse uma lei, de repente isso ia começar a acontecer e ia acontecer fora do que a gente estaria propondo, né? Então é melhor tu já ter uma lei onde a pessoa vai pelo menos seguir aquilo ali, né? Tiverem alguma pergunta também? Sim. Foi explanado que esses condomínios serão fechados, né? Aí minha pergunta suponha que nesses condomínios tem área verde, tem vertente, tem poço lá, tem uma vertente lá que... Como é que a fiscalização vai fazer para controlar essa construção? Sei lá, não conheço esse condomínio, mas suponha que lá tem uma vertente de água e é um condomínio fechado, como é que vai ser essa fiscalização? Os vereadores vão poder, antes de votar, conhecer o condomínio? Nessa lei, por exemplo, ela segue as outras leis. Então, por exemplo, se tu tiver uma área verde, tu tiver uma APP lá dentro, essa APP não poderá ser dentro da área fechada. Ela vai ter que ser aberta para que qualquer pessoa tenha acesso, né? Então, essa parte de, se tiver APP, ela não vai ficar fechada dentro do condomínio. Ela vai ter que ter um acesso externo para qualquer pessoa. Se amanhã depois for feito, tipo, um lago, uma praça, alguma coisa na volta, né? Ela não vai ser de acesso só dos condôminos, né? Aí ela vai ser do público, né? No momento que ela for considerada uma APP,
automaticamente é da responsabilidade do município essa área. Então ela não vai entrar junto, né, dentro do condomínio. Né? Sim, ó, eu não fui a fundo, mas eu vejo uma área, eu não fui a fundo ver essa questão, mas ainda me surge curiosidade. Suponha aquela área ali do Érico Veríssimo, que é um terreno ali que o cara comprou, e suponha que ali dentro tem uma vertente, né, ali para baixo da rodoviária. E aí o cara murou totalmente aquela área dele lá. E suponha que ali tem uma área da APP, tem uma vertente ali, tá? Como é que a fiscalização vai saber se o cara está usando lá dentro, tipo, se ele está preservando a vertente ou não? É que, na verdade, antes de nós liberar esse projeto, por exemplo, a gente está fazendo isso, que a pessoa passe com esse projeto pela prefeitura, né? Esse projeto vai ter que ser aprovado pela prefeitura primeiro, né? Então, dentro disso, você vai fazer suas condições, por exemplo, que nem esse espaço que você comentou agora. Aqui lá o cara só tem um espaçozinho para construir, o resto é tudo APP lá, né? Então, na verdade, lá, o condomínio lá, por exemplo, já não seria possível, né? Dentro daquele espaço. Só para entender, o cara murou, né? Aí ele tem um espaço para construir, ele não pode invadir. Com o tempo ele vai invadindo, mas também não tem como entrar dentro daquele local lá, né? Porque ele está murado, como é que tu vai saber se ele está indo pro lado da área verde lá ou da vertente, né? Só essa é a minha preocupação, né, desses condomínios. Só para contribuir, né, na discussão, assim, no exemplo que tu deu, ou nos condomínios, o que quer que seja, ele sempre vai ter que respeitar a legislação que existe, né? E no caso das áreas de preservação, por exemplo, ele pode cercar o perímetro do terreno dele, o terreno continua sendo particular, né? A área de preservação, ela tem tem normas a serem seguidas, mas ela tem dono, normalmente, né? E o dono pode ser a prefeitura ou não, pode ser um particular. E lá dentro ele tem que seguir as regras que a legislação estabelece, assim como a prefeitura também tem que seguir. E ele está sujeito à fiscalização, murado ou não murado. Ele vai estar sujeito a essas normas de fiscalização de qualquer forma, né? Inclusive, ali dentro dessa lei ali, ela cita, né, as leis, se não me engano, a lei 69 ali, que é a que rege essa parte ali também, de toda essa parte da PP. Então, quem fizer um condomínio, por exemplo, ele não vai poder burlar essas outras leis que já estão existentes, né? A única diferença que ela tem mais ali, Flávio, seria nessa questão, por exemplo, de hoje, se tu for ver que nem Três Passos já tem uns condomínios, né, que são, só que ali não tinha uma lei, então não foi seguido, tem condomínios ali com terrenos com 240 metros, a rua bem estreita, né, então tem várias coisas que na época até não foi exigido, porque nós não tínhamos uma lei para seguir, né. Então, mas é essa ideia assim, ó, se vão começar a surgir, como eu vejo que está surgindo em outras cidades, está surgindo bastante, né, de nós ter uma lei para nós não chegar depois para o cara dizer, não, isso tu não pode, tá, mas onde é que está escrito que eu não posso fazer isso, né? Então nós temos pelo menos uma base, que nem a gente colocou, se tiver ideias para colocar, ótimo, a gente pode, né, colocar mais ideias nisso aí também, né? Assim, ó, a gente tem leis, todo esse processo do condomínio, ele tem várias leis que têm que ser respeitadas, então a questão ambiental, a questão do Código de Obras, isso tudo ele tem que respeitar, né? Nós só estamos regulamentando para a pessoa poder, tipo assim, ó, dentro do condomínio, ele vai ter a escritura dele junto dentro do condomínio em formato de condomínio, tipo que nem existem hoje nas propriedades rurais. O cara tem 10 hectares, mas tem 4 donos. Né? Onde tem 10 hectares, tem 4 donos. Na verdade, aquilo ali é um condomínio, só que não está regulamentado. Né? No registro tem a escritura, só que hoje, para parcelar esse tipo de solo dentro da cidade, é uma regulamentação em formato de condomínio. Né? Acho que ninguém tendo mais dúvidas, como relator do projeto, eu faço voto favorável, acompanho a orientação jurídica. Acho que é um projeto que vai trazer mais uma possibilidade de investimentos para o município. Acho que esses condomínios eles são algo que estão em vista de muita gente, tanto para investir no feitio, na oferta desses condomínios, como para
ocupar esses lotes, né? Muita gente está interessada nisso. Já acontece em outros municípios, inclusive da região. Eu acho que é apenas uma adequação na lei para que possa acontecer aqui também. Boa tarde, senhor prefeito, que acompanha a sessão aqui hoje. Vereadora Daia. Acompanho o voto do relator, favorável. Também vou acompanhar o voto do relator. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 38/21 vá à votação na próxima sessão. Como salientado pelo colega de comissão, vereador Diego, está se fazendo presente agora na reunião das comissões, o prefeito Arley, possivelmente para participar da reunião das comissões logo em seguida. Projeto de lei número 40/21, solicitamos a orientação técnica. Projeto autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de prestação de serviços com o Hospital de Caridade para o gerenciamento e execução do programa SAMU Salvar e da outras providências. Matéria e iniciativa também está ok. A questão só da forma, nós sugerimos ao Executivo que fosse por meio de convênio e não contrato de prestação de serviços, tendo em vista que a lei da parceria pública e privada, né, a 3.019, ela permite, nas situações de saúde, para atendimento de forma complementar, seja através do convênio, indicando essa sendo a forma correta. Então, o Executivo nos enviou a mensagem retificativa, que está aqui, e alterou também o instrumento, passando de contrato para convênio. Então, com essas modificações, tecnicamente não há mais problema para que se vá à votação. A vereadora Daia é a relatora do referido projeto. Boa tarde a todos. Boa tarde aí, Arley, nosso prefeito. Obrigado por participar, é sempre importante. O Laura, a Janete também, agradecemos. Bom, esse projeto, analisei hoje à tarde também algumas partes que eu não estava entendendo direito, mas falando em palavras mais simples. Então, seria um acordo, já que veio sendo feito desde o ano passado, entre os municípios de Três Passos, Humaitá, Bom Progresso, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul e Sede Nova, onde o SAMU recebe, sim, parte de valores federais e estaduais, mas não vem ser o suficiente para manter o SAMU. Então, foi-se feito reuniões com os prefeitos, onde, desde o ano passado, as prefeituras vêm contribuindo com o valor. E até onde eu pesquisei, Três Passos não, mas agora, então, foi esquecido de fazer essa lei para vir para a nossa Câmara para aprovação, né? No ano passado já deveria ter vindo, que foi feita a reunião em meados de setembro, eu acredito. E eu não vejo problema nenhum em nós ajudar nessa parte e aprovar esse projeto, porque as outras cidades já têm essa lei, já foi formalizada, já foi votada, tudo regularizado já. Então, eu não vejo impedimento nenhum, assim como a Cristine colocou, que a parte jurídica está tudo ok, né? Então, o meu voto é favorável ao projeto. E, do ponto de vista jurídico, não há nenhum empecilho, como a doutora Cristina e a relatora colocaram. Eu acompanho o voto da relatora Daiane. Vou também acompanhar o voto da relatora. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 40/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei legislativa número 4/21. Esse projeto o autor é o vereador Diego, que apresentou emenda modificativa. Já tivemos a parecer técnico? Não. Então vamos para o parecer técnico. O projeto institui a política municipal de incentivo à geração de energia a partir de fonte solar no município de Três Passos. Em relação à matéria meio ambiente, ela é de competência dos municípios, assim como do Estado e União, não há problema em relação à matéria. Em relação à iniciativa meio ambiente, também não há restrições quanto ao parlamentar apresentar projeto de lei,
porque não está a questão restritiva ao prefeito. Só em relação à questão do bem público, há uma discussão jurisprudencial em relação a essa matéria, né, que seria nos bens públicos, em relação à competência do parlamentar dispor sobre essa matéria. Da forma como foi apresentada, impondo obrigatoriedade ao executivo, no sentido de que 5 anos deveria, então, ter essas instalações, e no mínimo 50%, não era viável, né? Principalmente da forma como foi apresentada. Então, a gente sugeriu, num primeiro momento, a indicação ao executivo, assim como sugeriu a outros projetos apresentados por parlamentares na gestão passada, no mínimo foram 2, até que eu estou com um deles aqui, e os vereadores da época atenderam a essa sugestão, apresentando, então, indicação, ou ficaram de conversar com o executivo nesse sentido. Agora, então, veio a mensagem retificativa, que eu vou ler. Então, retirou-se o deverá, para o município fica autorizado a efetuar a instalação de sistemas de geração de energia elétrica a partir de fonte solar, com vistas a buscar a autossuficiência na geração de energia consumida pelos órgãos e entidades da administração direta municipal. Da forma como ela foi apresentada agora, ela dá enfoque nos princípios do desenvolvimento sustentável, contribuindo para a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, ele está de uma forma mais genérica, mais abstrata, não impondo uma obrigatoriedade. Dessa forma, é possível interpretar que não está adentrando na esfera do caráter ali da questão da administração pública, dos bens públicos, enfim. Então, da forma como apresentada agora, ela pode ir à votação sem problema de vício de iniciativa de competência. Doutor Diego, o relator do projeto. Eu agradeço a orientação da doutora Cristina, inclusive para modificar o projeto no sentido de respeitar o princípio da separação dos poderes, né, e não correr o risco de cair numa eventual inconstitucionalidade do projeto, não é essa a intenção. Então, apresentei a emenda modificativa no sentido de deixar o projeto amplo, mas sem perder o objetivo, a finalidade, que é poder proporcionar, em forma de lei, então, essa política de incentivo à geração de energia solar no âmbito do município de Três Passos, especialmente no âmbito da administração pública, né? É um investimento que, além de atender o princípio lá do artigo 225 da Constituição, né, que é a busca pelo equilíbrio ambiental, ele também, economicamente, né, atende o princípio da administração pública da economicidade, porque esse tipo de investimento se paga. Ao longo do tempo, ele retorna aos cofres públicos. Então, isso eu acho que é um bom projeto nesse sentido. Com a emenda modificativa, então, ele elimina essa questão de impor ao Executivo algo que é de sua competência, não é competência legislativa a fazer. Então, foi feita essa correção. Por esse motivo, então, sou totalmente favorável ao projeto, até por tê-lo apresentado. Vereadora Daia. Sou favorável. Eu vou acompanhar o voto do relator. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto de lei legislativa número 4/21 vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. E passamos aí para outra comissão. Obrigado, vereador. Já passamos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 27 de maio de 2021. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 10/2021. Aos 20 dias do mês de maio de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, às 17h30, os vereadores Luiz da Silva, João Roque Bol e Edivan Baro. Leitura sumária do expediente, projeto de lei número 34/2021, autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de até 2 enfermeiros, com carga horária semanal de 40 horas e remuneração padrão 10. Projeto de lei número 35/021, autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial
de até 2 técnicos em enfermagem com carga horária semanal de 40 horas e remuneração padrão 8. Projeto de Lei número 36/2021 institui o Programa Municipal de Agroindústria de Três Passos e dá outras providências. Projeto de Lei número 39/2021 autoriza a contratação emergencial e temporária de 10 agentes civis de enfrentamento ao Covid-19 no âmbito do município de Três Passos, para o período de 90 dias, com carga horária semanal de 44 horas e vencimento de 1.045. Projeto de Lei Legislativa número 04/2021 institui a Política Municipal de Incentivo à Geração de Energia e de Fonte Solar no município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei número 34/2021. A orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado, o vereador João Bol, proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei número 35/2021. A orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado, o vereador João Bol, proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei número 36/2021. A orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado, Luiz da Silva, proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. A inclusão do projeto em pauta para a próxima sessão, no entanto, ficou condicionada à análise técnica contábil dos documentos referidos e desde que estes sejam condizentes com o que foi solicitado. Projeto de Lei número 39/2021, a orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado, vereador Edivan, proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de Lei Legislativa número 04/2021. O autor do projeto, vereador Diego Maciel, solicitou aos demais membros que a proposição seja analisada na próxima reunião das comissões permanentes, tendo em vista que serão feitas adequações ao projeto, o que foi acatado pelos membros. Votação dos pareceres, votação repetido aqui, aprovados por unanimidade os projetos de lei número 34/2021, 35/2021 e 36/2021 e 39/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Nada mais ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Nenhum vereador queira se manifestar. Coloco em votação a ata. Ata aprovada por todos. Passamos para os projetos. Projeto de Lei 38/2021 solicita a orientação técnica desse projeto. Projeto, então, que já foi discutido em relação à aprovação de condomínios de lotes por unidades autônomas. Está ok, a matéria, a competência, né, iniciativa. E também não há necessidade de realização de audiência pública, pois havia previsão dos condomínios na lei do plano de uso e ocupação do solo, qual foi realizada a audiência pública no final do ano passado. Então, nesse sentido, pressupõe-se que a comunidade já esteja ciente desse tipo de empreendimento, não havendo nenhum tipo de problema para que se vá à votação. Relator, vereador Edivan. Senhor presidente, vereador Flávio, após a ampla discussão já debatida aqui antes pelo secretário Lauro Moura e a servidora Janete, então ele foi amplamente já discutido, já bem explicado, né? Bem colocado para a nossa assessora da Câmara, a doutora Cristina, então não tem problema nenhum. Meu voto é favorável para que esse projeto vá para votação na próxima sessão ordinária seguinte. O voto do vereador João. Boa tarde a todos, cumprimentando nosso prefeito, secretários, demais colegas. Da mesma forma, siga meu voto é favorável. Da mesma forma, acompanho os demais colegas. Então, projeto apto para ir à votação. Passamos para o projeto de lei número 40/21. Relator é o vereador João.
sabendo que esse projeto é de suma importância, a gente sabe que fala de vidas das pessoas. E hoje, como o nosso hospital tem esse convênio ali com o SAMU, a gente sabe que devia ser já vindo do ano passado, sendo regulamentado, e esse ano até agora foi tocado até agora. Eu fui ao estádio falar com a, como é que se diz, que substitui a secretária da Saúde, a Cássia. Ela me deu uns tópicos aqui, mas sabe-se que é de suma importância, porque nesse momento a gente sabe que é de grande valia que precisa esse projeto ser aprovado logo, porque até os valores estão mencionados aqui, que Três Passos contribui com R$ 14.192,65, e os outros demais municípios que a nossa colega Daya relatou antes, sabe-se que nesse momento é de suma importância. Sempre quando se fala em saúde e vidas, e a gente sabe muitas vezes, através deles uma vida pode ser salva, que de maior grandeza que pode existir. Vejo que esse projeto eu voto favorável meu. Obrigado. Vereador Edivan. Senhor presidente, vereador Flávio, eu quero cumprimentar o nosso vereador hoje, prefeito, Arley Tomazoni. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar a secretária de Finanças. Muito obrigado. E dizer, na minha colocação, que eu vejo isso aqui um projeto de extrema importância. Até queria sugerir aqui, diante das comissões, né, que eu não sei qual é que é a totalidade que o Estado manda e que o governo do Estado e o governo federal mandam, não sei. Não teria como os municípios assumir isso e fazer isso aqui, municipalização, fazer municipal, para tirar essa burocracia, já que eles quase sempre atrasam os repasses. Não teria como os municípios assumir isso e fazer aqui, quer dizer, Três Passos, Tiradentes, Esperança, Bom Progresso. Quer dizer a central, né? Nós fazer a central aqui em Três Passos, para que não fosse, para tirar essa parte burocrática, e daí tu liga lá em Porto Alegre, até que o médico atende, até que vem, e você perde muito tempo sobre isso. É só uma ideia, uma possibilidade, né, da gente, de repente, os municípios municipalizar isso e nós fazer a central aqui em Três Passos mesmo, porque se for para melhorar, isso não é custo, isso é um grande investimento para a saúde, já que o projeto é bom, é um grande projeto, né? E seria muito mais melhor se nós conseguisse fazer esse tipo de procedimento aqui. Mas eu sigo o voto do relator, vereador. Só para contribuir, vereador Edivan, Santa Maria fez esse projeto que está mencionando, só que o custo é bem elevado, não é custo baixo, porque tu tem que mover a questão de 2, 3 médicos, né? Tem que ficar de plantão a central. Se tu vai fazer regional, tu vai ter que ter o plantão médico, vai ter que ter o plantão que vai ficar atendendo 24 horas. Então, tu vai ter que pagar 3, 4 médicos, tu vai ter que mover uma sala para esse pessoal. Então, é um projeto bom a sua ideia, mas é um valor alto que os municípios vão ter que arcar, né? Porque Santa Maria está tentando fazer isso para não ter essa demora de ligar lá para Porto Alegre, ficar esperando. Só que Santa Maria, se eu não me engano, o custo por mês vai dar em torno de 300 mil. É plantão médico, daí tem que ter uma central, né? Vai ter que ter tudo instalado. Então, a ideia é boa, só que mais para frente eu posso até concordar contigo que os municípios podem estudar, mas de momento eu acho que esse projeto, já que os municípios se reuniram e estão passando proporcional ao Hospital Três Passos no valor de 14.192, eu acho que de momento a gente tem que colocar para votação esse projeto e aprovar que é de extrema importância para o hospital. Seria isso? Então, eu também O colega vereador, eu só dei a ideia, né? Mas lógico, né? Uma ideia é uma ideia, para ser discutida, para ser debatida. Agora, eu sigo o voto do relator, sim, né? Não, sem problema nenhum, o projeto tá apto para ir para votação. Então, acompanhe os demais colegas. Então, esse projeto vai à votação. Passamos para o projeto de lei legislativa número 4/2021, relator vereador Edivan. Colega vereador, eu já estava escutando o Diego colocar nas suas colocações, né? Já foi tudo que foi pedido foi atendido, né, Cristina? A questão das exigências, né? Ele trocou, inclusive, ele fez uma emenda modificativa, né? E não sei se tu teria mais alguma coisa para colocar e para acrescentar mais. Só para comentar aqui a questão do bem público, que sempre foi a discussão jurisprudencial e ainda é, né? Sim.
da questão de um parlamentar editar lei a respeito do bem público. E por isso que em outros momentos, quando mais parlamentares apresentaram né, nesse sentido o projeto de lei, nós da Casa sempre sugerimos a indicação ao Executivo justamente para evitar a ação de inconstitucionalidade, né? Mas da forma como foi feito agora, de uma forma geral, mais abstrata, sem impor obrigatoriedade, eu vejo que tem condições de ser aprovado e, enfim, de virar lei, né, nesse sentido. Eu estava escutando atentamente as colocações, né, não vi problema nenhum a questão, né, de ser votado esse projeto, né, até pelas as exigências que veio. Eu, como relator, eu sugiro que esse projeto vá para a votação, né? Inclusive, lá na frente, dessa possibilidade, a gente pode até modificar, não só a questão de energia solar, mas que cada casa, hoje cada planta que for expedido aqui em Três Passos, uma licença para construir, que a casa contenha também uma cisterna, o caixa de água, o reservatório de água, né, que sejam umas exigências para que as pessoas possam ter em casa água e deixe de ocupar água saudável, água potável para lavar a calçada, lavar roupa, essas coisas, a não ser a água potável justamente para o consumo. E essas outras águas, qual eu sugiro aqui também, né, que lá no futuro possa ser feita umas exigências, atualizar a lei, para que cada casa tenha lá um reservatório para lavar carro e calçada e roupa, essas coisas, né? Mas eu sugiro que vá sim, que vá para a votação segunda-feira. Vereador João, seu voto? Sigo o voto do relator. Da mesma forma, sou favorável, então, projeto apto para ir à votação. Nada mais havendo, a tratar em ser a presente reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura, Urbana e Rural, sendo que em seguida faremos a audiência pública das metas fiscais. Vamos lá, preparados? Começamos agora, então. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senhor prefeito, a Arley Tomazoni, a secretária municipal Lovani Paul e demais vereadores aqui presentes, servidores. E assim, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública, na condição de presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores Três Passos, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referentes ao primeiro quadrimestre do ano de 2021. Conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Lembro também que, com as medidas de proteção ao contágio do coronavírus, está proibida a participação do público em sessões, audiências e reuniões no âmbito do Poder Legislativo, salientando que a população poderá acompanhar nessa audiência com transmissão ao vivo pela página oficial do Facebook da Câmara Municipal de Três Passos.
De imediato, passo a palavra à secretária municipal de Finanças, contadora Lovane Paul. Está com a palavra, secretária. Boa tarde, vereadores. Prefeito, obrigado por me acompanhar, né, nessa audiência pública para avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2021. A definição, então, da audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a administração pública, sendo, portanto, uma das formas de participação e de controle popular, a qual proporciona ao cidadão a troca de informações com o administrador, exercendo assim sua cidadania. Mas, como já foi dito, né, não é possível fazer a participação, mas então todos podem assistir pelo Facebook. Então, essa audiência tem por objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira até o primeiro quadrimestre de 2021. Para, então, atender o parágrafo 4º do artigo 9º, assim como os objetivos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º, ambos da Lei Complementar 101 de 2000. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. O artigo 9º, então, consta: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais ou municipais. Então, aqui eu vou apresentar, então, os dados consolidados do resultado primário. Então, das receitas primárias, temos a previsão na primeira coluna e depois a receita realizada. E o percentual, então, entre a realizada e a previsão. Das receitas correntes, a previsão é R$ 84.008.000. E até a receita realizada até o primeiro quadrimestre, né, que é o primeiro que a gente está apresentando, foi de R$ 28.813.118,74, que representou, então, 34,29% do total da previsão. Dentro dessas receitas correntes, então, temos os impostos, taxas e contribuições de melhoria, mais as contribuições, a receita patrimonial, as aplicações financeiras, outras receitas patrimoniais, as transferências correntes e demais receitas correntes e outras receitas financeiras e algumas outras receitas correntes que a gente não faz tão separado, porque senão fica um anexo muito grande. Então, o resultado, então, da receita primária corrente, ele não considera as aplicações financeiras, porque é um valor que a gente não precisa se esforçar para a gente conseguir essa receita, né? Então, por isso que no resultado primário ela é deduzida, tanto essa aplicação financeira como as outras receitas financeiras. Então, a receita primária corrente é R$ 28.578.732,13, que representa 35,99% do total previsto. Da receita de capital, então, que faz parte ainda da receita primária, né? A receita de capital realizada até o primeiro quadrimestre foi de R$ 195.095,87, que representou 14,41% do total previsto no exercício, então. Amortização de empréstimos, R$ 152.668, e então o 195 menos a amortização a 42.427, que somando então a receita corrente e a receita de capital
líquida, 28.621.159,55, que representa 35,60%. Das despesas primárias, tem um anexo depois desse que vai somar, né? Mas aqui, para vocês terem uma ideia, né, o que entra dentro das despesas primárias. Então, é tudo o que é pago dentro do quadrimestre. Então, tem a despesa paga, o total, que representa junto os restos a pagar processados do ano anterior e os não processados. Então, por isso que bem em cima eu coloquei em vermelho, né, porque esse é o somatório. Então, também tem a receita despesa primária corrente e a despesa primária de capital. Aqui, então, é o somatório. A despesa corrente, então, dá 20.365.230,66. E a despesa primária de capital, 2.033.632,71. Então, se você pegar a receita realizada de 28 milhões, menos a despesa líquida, 22.398, o resultado primário, então, dá 6.222.296,18. Então, o indicador de solvência fiscal do setor público é o resultado primário. Confronto de receitas e despesas para verificação da compatibilidade, ou seja, se não gastou mais do que arrecadou no período e se há equilíbrio no exercício. Então, aqui a gente pode ver com toda a receita realizada e a despesa ainda 6.222 é o resultado primário. Então, pode ser entendido como uma reserva de pagamento de juros da dívida. E quando o resultado é superior aos juros, serve para amortização da dívida, permitindo um aumento do resultado nominal. Aqui, então, foi feito um quadro para identificar só os totais. A receita primária, o total 28.621 e a despesa, então, 22.398. Como resultado primário foi acima da meta fixada na LDO de 500 mil, então ela foi bem além, porque deu 6.222.296. E está, então, aqui dito essa confrontação, nesse quadro aqui. Resultado nominal. O resultado nominal equivale à variação total da dívida fiscal líquida de um período, comparando do período anterior. Demonstra se a dívida evoluiu ou diminuiu no período, e mede a necessidade de financiamento do setor público. Então, a dívida consolidada são as obrigações financeiras assumidas pelo município para amortização em prazo maior de 12 meses, porque as outras dívidas empenhos a pagar, né? Então, isso não entra nessa dívida aqui. Em 31/12/2020, então, a dívida consolidada era 1.733.777,66 centavos. E ela, então, hoje, nesse quadrimestre, dia 30/4, ela é 1.545.275,23. A disponibilidade de caixa bruto no quadrimestre é de 32.680.901,49 centavos. E os restos a pagar, 2.415.840,76. Mas somando com os haveres financeiros, ele dá disponibilidade de caixa de 30.265,60 reais e 73 centavos. Então, se você pegar a dívida e pegar esse valor ali, ainda sobram 29.292.211. Então, se você comparar o saldo do ano de 31/12/2020 com o primeiro quadrimestre, no final do primeiro quadrimestre, ainda dá uma diferença de 6.776.857,61 centavos. Isso quer dizer que poderia se pagar toda a dívida e ainda sobraria esses 29 milhões, né?
Então, aqui não entra nesse resultado nominal os restos a pagar não processados. Dos limites constitucionais. Então, o mínimo que a gente deve aplicar na saúde, que é um limite constitucional de 15%, e o município, até o primeiro quadrimestre, aplicou 13,52%. Na educação, é 25% e foi aplicado 4,57%. Então, aqui temos também, então é bem abaixo, né, o percentual aplicado, porque nós estamos então trabalhando em cima, principalmente na educação, do processo seletivo para os professores, e como não tem aula, né, então está sendo também feito processos de licitação para reforma e várias coisas para a gente. Então, acho que no próximo quadrimestre esse dado já vai ser diferente, porque a gente tem o ano, né, até dia 31 de dezembro que você tem que aplicar os 25%. Não é necessário dentro do quadrimestre já aplicar. Da despesa de pessoal. Então, você tem um limite prudencial. No executivo é 51,30% e no legislativo 5,77%. Então, começa com o limite alerta e a gente percebe que está bem abaixo do limite alerta, porque o limite alerta do executivo é 48,60% e foi apurado 41,05% do total da receita corrente líquida que é feito o cálculo. E o legislativo, então, o limite alerta é 5,4% e foi aplicado 1,48%. Então, o total da despesa de pessoal junto os dois poderes, 42,53%. Então, nós estamos bem dentro do limite que é avaliado, né, na lei complementar. Então, era essa a apresentação, né? Então, a gente pode ver que a gente cumpriu com as metas fiscais estabelecidas e atendemos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. Então, era essa a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Estou à disposição. Algum vereador queira fazer uma pergunta? Senhor prefeito, está o microfone aberto. Boa tarde, senhor presidente. Vamos dizer assim, ex-colegas, né? Senhores vereadores, servidores desta casa, a nossa secretária de Finanças. Dizer para vocês que é um prazer retornar a essa casa aqui, estando no executivo, né? Foi um grande aprendizado ter passado esses 4 anos nessa casa aqui. E voltando agora ao executivo, se confirmam várias coisas que a gente falava enquanto vereador, né? E o serviço do vereador, o trabalho do vereador é fiscalizar o executivo. E as pessoas não podem achar que quando o vereador critica, ele está ofendendo o prefeito. Então é normal o vereador fazer as suas críticas, falar da sua visão. Nós temos uma preocupação maior hoje, é esse percentual da educação, né? Que está muito baixo devido também à questão do processo seletivo de profissionais e que a gente não definiu ainda as obras necessárias em cada escola, né? Mas posso falar de antemão aqui que está sendo trabalhado na construção de uma EMEI, né? Uma creche, aqui no bairro Santinês, aqui na Perimetral. E tem várias obras aí, nós teremos a apresentação dos 150 dias de governo na segunda-feira, onde a gente vai explicar um pouquinho mais das obras que a gente tem, né? E dizer para vocês, né, que a posição financeira do município, ela não é preocupante como um todo, né? Mas tem questões pontuais que preocupam, né? E uma delas hoje é o regime próprio de previdência. Então nós iremos começar, depois da primeira semana de junho, nós iremos fazer uns grupos de trabalho, virar o convite a essa casa, né? Então, todo dia
da primeira à terceira semana do mês, nós teremos grupos de trabalho de alguma coisa. É a questão do regime complementar, né, da Previdência, que nós temos que criar, né, contratar. Tem uma questão do teto e demais assuntos de interesse da comunidade, né? Então, nós estaremos reunindo servidores que queiram participar, vereadores e a comunidade em geral, mas agradecer a essa casa aqui pelo trabalho que vem fazendo, né? Seja fazendo indicações, propondo projetos de leis, e dizer a todos vocês, vereadores, servidores desta casa aqui, comunidade que está nos assistindo, que houve uma pequena mudança no nosso horário do gabinete lá, que até o final de abril a gente estava começando o horário de trabalho às 6 da manhã e agora começamos às 7 horas, né? Então a porta está sempre aberta, esporadicamente a gente pode atender alguém às 6 da manhã, mas temos todo o tempo do final do dia. Seria isso por enquanto, fico à disposição aqui dos senhores vereadores, né? Não sei se na audiência pública a comunidade pode fazer algum questionamento através da internet, mas fico à disposição aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Vereador Edivan? Senhor presidente, eu primeiramente quero cumprimentar o nosso prefeito, Arleito Amazzoni, cumprimentar a Lovane, secretário de Finanças, nosso presidente da comissão, os demais vereadores, dizer que estão nos assistindo. As pessoas estão nos assistindo. A sessão da Câmara hoje tem uma grande audiência, muito grande hoje. Está entrando muito grande nos lares das pessoas de Três Passos. E as pessoas, é como o senhor colocou, prefeito, as pessoas têm que entender que aqui é uma casa de debate. O senhor já passou aqui, o senhor sabe como é que é. Aqui não existe, ninguém é inimigo, não existe inimigo. Existe confronto de ideias, né? Tanto que a gente sai daqui, lá fora a vida segue, ninguém leva nada daqui, nem para casa, nem para lugar nenhum. Então, esse aqui é o processo que a gente tem que seguir. Quero dar os parabéns, professor, por sua presença, né? E a gente fica agradecido por ter alcançado as metas, que seria esse objetivo. E a gente não tem nada contra, não. A gente está aqui para ajudar, está aqui para cobrar naquilo que for necessário, mas também eu não quero atrapalhar, ninguém quer atrapalhar em hipótese nenhuma. A gente quer ajudar e quer que o nosso município cada vez siga mais e vai mais para frente. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, a questão assim, falando de empréstimos ou contas a pagar ao longo do período longo, né? Tem algum empréstimo, tem algumas contas a serem pagas ao longo dos anos? Esse da dívida consolidada que você fala, eles são duas precatórias. É somente isso que tem para pagar. De dívida de longo acima de 12 meses. Valor, mais ou menos? É aquele de 1.545.000. Esse 1.545.275. Esses são precatórias. Outra dívida não tem, a não ser os restos a pagar. E daí, para você ter uma ideia, eu já vou, então, aproveitar e mostrar. Se você olhar essa parte, então, lá de cima, a gente não enxerga tão bem, mas dos restos a pagar, que era de exercícios anteriores, né, que dava 4.600.000 e alguma coisa, já foi pago, então, esse ano, dos processados, que processado significa que ano passado já tinha liquidado, já tinha a nota, já tinha tudo, né? Foi pago 1.416.852, e dos não processados, que então esse ano foi entrando, né, foi trazendo a nota, foi executada a obra, 2.422. Então, do total dos 4.600.000 e pouco, acho que em torno de 800.000 ainda que só falta pagar, né? O restante tudo já foi pago. E daí, então, não tem, né, só o que está sendo feito esse ano, né? Então, não tem, a única dívida, então, que o município tem é essa precatória. Mais algum vereador? Seria isso, então? Nada mais havendo? Encerro a audiência pública e muito obrigado a todos. Obrigada.